Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui no canal Oraculista Carol Ramos para contar uma experiência que eu tive para vocês. Durante muito tempo eu pensei em gravar um vídeo e falar sobre o assunto, mas eu fiquei um pouco receosa. Falo ou não falo da minha experiência? Mas eu decidi falar da minha experiência como uma forma de incentivo para quem busca suas curas internas. Neste ano, a gente tomou ayahuasca. O que que é ayahuasca? Ayahuasca, então, é o daime, né? Que é um líquido que tu toma, que é consagrado lá no ritual. Tu vai tomar esse líquido, eles vão seguir cantando o hino. Tu vai sentar ali na cadeira e tu vai esperar que as coisas aconteçam pra ti. Eu fui totalmente descrente que aconteceu alguma coisa, porque eu, Carol, sempre preciso pagar pra ver, né? Sentei e de repente eu comecei a ver um monte de luz colorida, uma vibração colorida muito grande. E eu abri os olhos, olhei para a mulher da corrente do lado e eu pensei, e ela só fez assim para mim. E eu entendi que era assim mesmo. E eu ali naquele processo de muitas luzes, muitas cores ali dentro, eu vendo dentro da minha mente. De repente, eu comecei a vivenciar o meu dia a dia, Carol, como pessoa. Vivi as coisas de uma forma muito atropelada. Vivi meu dia a dia na escola, eu sentada na cadeira tirada pra trás, de repente vinha alguém me pedir pra sentar direito. Vivi as coisas de uma forma muito apressada, de repente eu tava num espaço, de repente eu tava no outro, e assim ia, e o meu dia passava, e eu vivia daquilo de uma forma corrida, e às vezes eu fugia pra padaria pra acalmar os meus problemas internos, quando eu não tinha alguém pra desabafar. E aí eu descobri que eu estava fazendo mal pra mim, que eu deveria fazer menos coisas, mas mais bem feito as coisas que eu fazia. Porque antes eu fazia muitas coisas, mas não fazia nada bem feito. Eu tava numa escola, daqui a pouco eu tava em outra, daqui a pouco eu já tava no centro, daqui a pouco eu já tava no banco, daqui a pouco eu já tava atendendo como oraculista, daqui a pouco eu já tava dando um curso para professor de educação, e assim era a minha vida. Então eu não fazia nada de uma forma que fosse pausada e fosse bem feita, porque na real eu vivia de uma forma muito corrida. E eu não tinha minha paz interior, eu não tinha descanso para mim, Carol, enquanto pessoa. Aí o ayahuasca me colocou nessa tensão diária que eu vivia e me fez ver o quanto que a gente deve ser sensato, já sair de casa, se programar o nosso dia, fazer o que a gente consegue, sair do nosso trabalho na hora que a gente tem que sair. O que a gente não consegue a gente deixa para outro dia, porque a gente não é uma máquina, me mostrou que eu não sou uma máquina. Caí em outras experiências porque eu sempre tive muito medo da morte do meu pai. Isso é uma das coisas que sempre me preocupou muito, me deixou muito angustiada. Então, o ayahuasca me fez, de repente, como se eu tivesse caído ali numa dimensão, né, da minha memória, e eu estava, aos meus 5 anos de idade, no velório do meu pai, em outra vida, em outra dimensão. E a pessoa que estava do meu lado, no velório do meu pai, era um namorado que eu tinha na época. Ele era meu irmão, pra te ver como a gente tem encontros nessa vida com pessoas que já fizeram parte do nosso passado. E eu chorava muito, e ele dizia, viu, agora o papai morreu, você era egoísta. E aí eu entendi porque muitas vezes a gente não dava certo, eu não dei certo, talvez em relacionamento, em função porque eu era egoísta, eu cobrava da pessoa aquilo que eu não era como pessoa. Eu era a egoísta da história muitas vezes, e a pessoa, ela tava ali tentando a gente corrigir o nosso problema. Mas enfim, aí eu entendi um dos problemas que eu tenho e sempre tive em relacionamento, que é ser um pouco egoísta, pensar mais em mim do que no outro. Então, o ayahuasca me curou disso. E também o medo de perder o meu pai, eu perdi totalmente esse medo. Eu vivenciei ali, eu brincando num campo, eu era criança e ele morreu. E aí eu entendi que eu tinha esse medo nessa vida, essa angústia de me acordar às vezes de madrugada, ligar pra ver se o pai tava bem, ou ficar mandando mensagem pra mãe pra saber, porque na outra vida eu perdi ele muito nova. Então eu vim nessa vida pra gente continuar a nossa trajetória. Então eu entendi que existe vida após a morte. O ayahuasca me mostrou isso. Caí em uma outra dimensão na qual eu era oraculista, que eu trabalhava com uma bola de cristal atrás de uma mesa e saía um cliente e entrava outro, saía um cliente e entrava outro. E aí eu descobri que eu já venho com dom espiritual de outra dimensão, de outra vida. Eu vomitei bastante. Quem diz que vomita é verdade, tá? Porque no dia tinha uma pessoa do meu lado e eu olhei pra ela e disse assim, pra que esse potinho dela? Ela disse, pra vomitar, não dá bola que eu faço fiasco. Daí eu ri dela, tá? Então eu acho que me curou disso também, porque a gente não deve rir do outro. Eu ri dela e eu fui a que mais vomitei. Quando eu tinha a sensação que eu tava vomitando, parecia que eu tava vomitando assim como se eu fosse um dragão, sabe? Muito. E eu vomitei muito. Eu tava com um vestidinho branco assim, esse vestidinho ficou completamente vomitado.
Pensa no que era vomitado. E aí, resumindo, uma semana para conseguir limpar o que ficou no vestido. E eu tenho muito problema para ir no banheiro, tá? Porque eu tenho que ir várias vezes, era uma ansiedade muito grande. De repente começou ali a sessão e eu tava ali ouvindo o hino, seguindo, e me deu uma vontade enorme de ir fazer xixi. Aí eu olhei pra pessoa que tava do meu lado da corrente, que eu me ancorava na voz dela, e eu disse, eu preciso ir no banheiro. Daí ela disse, tem certeza? Eu disse sim. Daí ela disse, tu quer ir no mato? E aí eu disse, é no mato? E ela disse, sim, é no mato. Quando ela me falou isso, eu percebi que essa palavra no mato me fez ver que com o meu inconsciente que eu não tinha tanta necessidade de ir ao banheiro naquele momento, que era uma coisa psicológica minha. E, resumindo, eu ficamos ali praticamente das 7, 8 horas da noite até o outro dia, quase 20 para 5 da manhã, e eu não fui no banheiro. Então a gente percebe que a gente consegue nos controlar. Então eu curei isso da minha ansiedade que eu tinha, não preciso estar indo no banheiro toda hora. Então, para mim foi uma experiência muito, muito positiva. Eu vivenciei muitas outras coisas, vivenciei o medo da morte, do desdobramento, do sair do corpo. Eu tentava pegar a coberta que estava atrás de mim, eu não conseguia, porque essa coberta eu puxava e ela não vinha, porque eu não sentia o pegar, ela deslizava. Era como se eu tivesse fora do meu corpo, como se eu tivesse saído do meu corpo, simplesmente saído do meu corpo. E aí eu percebi que a gente dá tanta importância para a matéria, e o dia que a gente desencarnar, a gente não vai conseguir pegar nenhuma coberta se a gente tiver frio para se cobrir. E aí, de repente, veio uma médium, colocou um casaco em mim, enfim, e eu me senti mais aquecida, mas eu tava com as minhas pernas e meu corpo gelado, porque eu estava ali vivendo um processo como se eu tivesse um processo de morte, passando por outras dimensões. Eu acho que eu precisei passar por isso para que eu percebesse que eu não preciso me importar tanto com estética, com o nosso corpo, porque o corpo é só matéria, eu tenho que me preocupar com o meu espírito, com a Carol como pessoa, como ser humano na vida, sendo uma pessoa organizada e fazendo aquilo que ela gosta. Então a ayahuasca foi um processo de cura para mim maravilhoso. Então me curou esse medo que eu tinha de perder meu pai, me curou esse medo da morte, me curou esse problema em relacionamentos que eu tinha, tanto no que é relacionado a amor, o que é relacionado à amizade, aquela sensação um pouco de ser egoísta, às vezes até sem perceber. E me curou também a eu aprender que eu hoje sou uma Carol, depois do ayahuasca, uma Carol completamente diferente, aquela Carol que pensa antes de fazer, aquela Carol que faz as coisas de forma mais pausada, de forma mais organizada, que vive mais, que é mais grata à vida, que se importa menos com bens materiais, com o corpo, e se preocupa muito mais com o coração, com as memórias que são de felicidade, que estão aqui. Então eu gostaria de falar para vocês que essa foi a minha experiência, ela foi magnífica. Teria muito mais para contar para vocês, tá? Porque para mim foi uma experiência fantástica. Se me perguntar se eu faço de novo, porque foi uma coisa que mudou a minha vida. Eu digo que 1 ano de terapia, 1 ano e pouco, eu não consegui me curar de todos esses bloqueios que eu tinha, como eu consegui me curar em uma única noite. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa experiência, comenta aí nos comentários que eu posso te contar mais um pouco de como foi essa minha experiência. E não esquece de se inscrever neste canal, ativar o sininho para receber mais notificações. Um grande beijo!